Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e lá no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para democracia. E como Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes da gente começar a nossa conversa deste episódio, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E também estamos semanalmente em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Tá bem, Lamari? Tudo tranquilo, meu filho? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Com trema. Quem é E hoje, hein, o. Lamari? Conta pra nós. Ah, pois é. Hoje nós estamos lá em cima, para nós Ei, que estamos aqui embaixo, né? se a gente tivesse em Miami. Ela está quase, pela palavra. Não, não é tão perto Manaus. de manhã. Manaus, olha, Acertei? você acertou. Olha só, Olha eu estou aqui só. hoje com a Paloma Chaves Cavalcante. A Paloma, né? Olá, Ela é gerente didático pedagógico, ela atua na coordenação dos cursos, né? Ela também é palestrante e ela aqui está representando, né? O que está substituindo nesse momento o diretor lá, que é o Jander também, é o novo professor Jander, que é um colega nosso. Então, e a Paloma, nesse momento, da escola da Assembleia Legislativa, é, lá do Amazonas, é uma excelente escola. É, e é uma escola fantástica, assim. Então, hoje, muito bom ter você aqui hoje, Paloma. olá, Lamari, olá, Humberto, boa tarde. É uma satisfação e uma alegria falar com vocês, viu? Estou aqui no Amazonas, Manaus, né, no norte, quente, mas uma terra muito boa, de pessoas muito boas, de uma cultura riquíssima. E aqui na nossa escola do Legislativo, Senador José Lindoso, né? Nossa escola aqui, que esse ano vai completar 19 anos, e temos Ó, assim, 19 anos. Iremos completar em novembro. rapaz, olha só. Ô, Lamari, eu vou começar perguntando pra Paloma aqui uma coisa. Que na verdade não é nem uma pergunta, só vou dizer que eu não conheço Manaus. Então, Ah, vá. Sério? cara de pau, hein? Que cara de pau esse Humberto Dantas. Ô, Paloma, conta um O pouquinho pra Humberto vai gente. fazer turismo. Eu quero ir para Mas Manaus. Eu tem quero que ir. vir conhecer. Tenho! Olha só. Vamos lá. Mas, Paloma, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao universo da geografia. Porque você está em Manaus, na Assembleia Legislativa, mas, né, o legislativo é do Estado. E o Certo. legislativo é do maior estado do Brasil em território. Como vocês conseguem fazer a escola do legislativo ser uma escola entendida como uma escola estadual, Paloma? Eu sempre faço essa pergunta porque é a mais desafiadora que tem. Certamente, Humberto, como você disse, né? A gente está aqui numa situação bem atípica, né? Temos 62 municípios, né? E estamos passando por um momento bem complicado que é a seca, né? Que está sendo noticiada aí nacionalmente e até mundialmente. Verdade. Então, como a gente consegue alcançar os outros municípios?
por meio dos nossos programas de educação para a cidadania, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem, compreenderem a configuração da nossa escola, né? Aqui nós temos um diretor e somos divididos em gerências e uma assessoria. Então, aqui vocês vão ter uma gerência de logística, gerência pedagógica, gerência de treinamento, a gerência da biblioteca, assessoria diretiva. E na gerência de educação cidadã, ela contempla 3 projetos, né? Que é o Conhecendo Legislativo, onde diariamente nós trazemos cerca de 80 alunos pela turma da manhã e pela turma da tarde, pela turma da tarde, aqui para o Poder Legislativo do Estado do Amazonas. Os alunos da manhã, eles participam da palestra de educação cidadã, onde a gente aborda vários temas, Constituição Federal, direitos e deveres, o poder do poder legislativo, né? Papel do poder legislativo. E no segundo momento, a gente leva esses alunos para o plenário Rui Araújo, para eles vivenciarem a dinâmica de uma sessão plenária. Temos o Parlamento Jovem e temos agora, né, o nosso filho mais novo, que é o cidadão de berço, que é desafiador. Olha que legal. Né? Eu estou aqui na escola há 12 anos, né? Vim oriunda do concurso, e quando eu cheguei, as nossas atividades eram voltadas mais para o ensino médio. E a Josi Kelly, que é a outra pedagoga que compõe a equipe, que é coordenada pela professora Cassandra Cerejo, ela sempre trouxe isso com ela. Trabalhar as crianças, né? Agora perceba o quanto desafiador. Eu, quando cheguei aqui, quando a gente ia palestrar, toda vez acontece isso, né? Quando a gente fala assim para os alunos, olha, nós iremos falar sobre política. Aí os alunos já começam a fazer gracinha e Faz fecham. cara feia. Faz cara feia, professor faz piada, solta piadinhas. Mas quando a gente vai trazendo esse conceito, dizendo que você é um ser político, a política faz parte da sua vida, a gente não pode pensar a vida dissociada de política. Não existe, não tem como. Aí a gente vai fazendo uma abordagem mais concreta desse conceito até chegar, assim, na política partidária, né? Que a gente tem que falar da questão do voto consciente, a gente faz um pequeno histórico do voto no Brasil e os meninos saem bastante satisfeitos, tanto alunos quanto professores. Então, nessa dimensão de 62 municípios, as nossas estradas são os rios, né? Se torna complicado chegar nesses municípios, é desafiador. A gente consegue também via internet, que a gente tinha alguns cursos via internet para chegar em alguns municípios, mas a gente leva essa formação através dos nossos programas de educação cidadã. Temos também o programa Educando pela Cultura, pelo Amazonas, né? Que, por sinal, ano passado ganhou o Prêmio Abel e o Prêmio Unali, né? Que conseguiu atingir aí os municípios de forma efetiva, levando não só o conhecimento sobre o papel do Poder Legislativo, mas também outras temáticas, né, de relevância social e que são importantes para esse público e por nós estarmos num ambiente muito atípico, né? Essa dificuldade de locomoção. A nossa internet, ela também é bem complicada aqui para a gente chegar via internet. Esse, Paloma, desculpa te interromper, mas esse é um ponto delicadíssimo, né? Quer dizer, claro que a resposta natural a como você consegue cobrir estadualmente um território tão grande seria virtualmente, mas até a internet carrega consigo suas dificuldades, né? Sim, é bem dificultoso, mas a gente vai tentando por meio desses projetos, né? O Educando pela Cultura mostrou aí, Educando pela Amazonas, a sua força, né? Atingimos uma gama de alunos bastante efetiva, com temáticas bem relevantes, falando de segurança pública,
de direitos das mulheres, né? Estamos essa Paloma, semana. Oi? não, eu só queria te interromper, assim, Não, mas queria para a não, gente você continuar. interrompeu. Já interrompi. Não que, como diria o Jô Soares, não querendo interromper, já interromper. Não, você vai continuar falando disso. Aliás, eu só quero aqui também fazer um testemunho. Eu sempre quis que a Escola do Amazonas tivesse aqui no nosso programa. Falei com o Jander várias vezes, por conta que é uma escola realmente que tem projetos fantásticos. Eu me lembro, série 1, eu me emocionei muito, que eu vi o pessoal viajando de barco, né, mais de um dia para chegar numa comunidade, para dar aula, né, ali para alguns meninos ali. Foi muito bonito. É um vídeo que vocês passaram até no encontro Sim. da Abel. Foi realmente muito tocante, é muito bonito mesmo o trabalho que a escola faz. Eu tive a oportunidade também já de conhecer a Escola do Amazonas. Vocês têm uma bela estrutura, né? Uma estrutura muito interessante para uma escola grande. Eu queria que você também falasse um pouco para a gente dessa estrutura que vocês têm, quantas pessoas trabalham na escola, não sei se isso de repente mudou, a escola tem projeto pedagógico, como é que funciona essa estrutura da escola? Lamari, nossa escola aqui, realmente, ela, de todas as que eu já conheci, né? Nós aqui estamos num prédio que temos 5 salas de aulas, 2 laboratórios de informática, uma biblioteca, nós temos 2 auditórios, um com a capacidade de 120 pessoas e outro com a capacidade de 70, né? Esse espaço ele é utilizado tanto para as nossas atividades, aí você vai pensar nos cursos, né? Nas atividades do Educando pela Cultura, que é quando ele acontece aqui na nossa escola, e Educando pelo Amazonas, como você falou, né? Quando a gente vai para os municípios. E também a gente cede o nosso espaço para as outras instituições, né? Então, aqui, quando eu falo em Manaus, eu vou ter a escola do TRE, do Tribunal de Justiça, né? O próprio governo, a própria prefeitura tem a sua escola, mas não nesse porte da nossa, em termos de estrutura, né? A gente tem uma estrutura muito boa que nos permite, sim, desenvolver vários projetos aqui, não somente focando alunos da rede pública, né? Educando pela Cultura, ele traz essa semana, um exemplo. A gente está com a semana do Setembro Amarelo. Então, a cada dia, desde segunda-feira, a gente trouxe grupos diferenciados. Trouxemos profissionais da segurança pública no primeiro dia, né? Que lidam diretamente com essa temática. Trouxemos os profissionais de educação, profissionais de psicologia. Encerramos hoje com meninos, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, esse espaço aqui, eu costumo dizer para todo mundo, tanto para as pessoas que fazem os nossos cursos, quanto aqueles que participam dos nossos projetos. A razão de ser da escola é servir ao servidor público e à sociedade. A gente tem que trazer vida para esse espaço, e eu só trago vida para esse espaço quando eu trago pessoas para participar das nossas ações de educação, né? Tentar diminuir esse distanciamento entre governantes e governados e trazer, sim, o que me tocou muito esse ano na Abel, na palestra do Rildo, foi quando ele falou, né, que uma escola do legislativo ela tem que se voltar a ensinar sobre o papel do poder legislativo. E isso é um assunto que a gente tem que disseminar, sim, aí para a sociedade, né? A sociedade ela tem ainda muito receio em relação ao poder legislativo. E a escola tem um planejamento anual? Sim, geralmente Tem. nós fazemos o nosso planejamento aqui. Eu sou da parte de gerente pedagógica, né? Aqui a gente Uhum. faz o quê? Credenciamento de instrutores, né? A gente pensa a grade de cursos e palestras para o ano. Então, quando chega novembro, a gente já faz uma pesquisa com os nossos servidores.
né? Aqui nós trabalhamos, nós teremos aqui no universo da Assembleia servidores efetivos, os comissionados e os terceirizados, né? Então, eu tenho um público bastante diferenciado, porque quando eu olho para o comissionado, eu tenho uma rotatividade maior, né? E esse público me requer um tipo de curso bem específico. Então, eu tenho que atender essas três demandas. Então, quando chega novembro, a gente já lança uma pesquisa de curso, já pensando o ano posterior, né? A Uhum. gente formata esse planejamento, pegando o início de dezembro, e iniciamos o nosso ano letivo após a abertura da sessão legislativa, que acontece geralmente em fevereiro, né? Mas a partir de novembro a gente já vai começando a pensar sobre cursos, os projetos, o alcance de cada projeto, quais serão as metas, as necessidades, os municípios que a gente vai até eles, né? O que vai ser possível ser feito, ser executado, né? Esse ano a gente teve assim certa dificuldade porque a seca do ano passado a gente não se recuperou totalmente, né? A gente teve essas limitações. Então, Uhum. esse ano, pelo Educando pelo Amazonas, só fomos em um município. O Parlamento Jovem, esse ano, ele também ficou restrito somente à capital. Nós não tivemos alunos do interior. Ano passado, no Parlamento Jovem, a gente conseguiu atender alunos da zona metropolitana, da área metropolitana. O que que é isso? É aqueles municípios mais próximos que a gente pega a Ponte Rio Negro na travessa e conseguimos chegar até esses alunos, né? Agora eu já fui para município que a gente levou 18 horas para chegar. As 8 meninas horas. 18 Ah, e não é horas. dos mais longes, né, Paloma? Não, não é dos mais longe, já tem outros bem mais longe. Agora, Paloma, essa ponte foi aquela que noticiou-se um problema e que estava com dificuldade das pessoas entrarem em Manaus, tal, ou a gente está falando de outra ponte? Porque teve recentemente, Não, de faz outra uns ponte. dois Essa é a anos. Rio Negro, ela tá normal. Tá. Não é aquela ponte que. Acho que você está falando da que caiu da Curaçá, eu acho que é essa. Eu estou Isso. falando da ponte do Rio Negro. Agora, eu estou vendo aqui, que a gente tem que Hum. pesquisar na internet, né? Porque eu sou um curioso. Você vai falando, eu vou pesquisando. Ó, que legal. A região metropolitana de Manaus, ela reúne 13 municípios. E Isso. já que o Amazonas é o maior estado do Brasil em termos territoriais, é óbvio que a região metropolitana de Manaus é a maior região metropolitana do Brasil em termos territoriais. Ou seja, mesmo assim não é fácil, né? Não é tipo, aqui em São Paulo não é Não. tão complicado. Foi o que a gente conversou. Eu lembro que eu fui no encontro da Abel, que teve em Minas Gerais, né? Uhum. E eu ouvindo os colegas, disse, gente, é muito bom para eles, porque permite que esses municípios tenham as suas escolas. Nós já fizemos aqui na escola dois encontros para incentivar os interiores, os municípios, as câmaras a Ter suas escolas. abrirem as suas escolas, né? Só que a gente chega também numa dificuldade de sensibilizá-los no sentido do quê? Quando a gente fala numa escola, a primeira coisa que vem na mente deles, eu vou precisar de um prédio de muitas pessoas, e a gente trabalhou muito na questão que você pode fazer um trabalho legal, um trabalho sólido, com parcerias, né? O nosso grande parceiro aqui, quando a gente começou a promover cursos para o interior, era a Universidade do Estado do Amazonas, né? Um dos nossos parceiros que nos permitia chegar pelo sinal deles em alguns interiores, né? Então a gente aqui, eu não sei te falar o certo assim, mas penso eu que em 4 municípios nós temos já escolas do Legislativo. Eu nem, olha, não conheço isso aí. Depois você me passa, isso que é interessante. Passam. O Lamari querendo Mas ir com a assim, Abel. foi já uma tentativa do Jander, né? A gente, ano passado, num evento institucional, que é o FECLAN,
Nós levantamos esse tema com os representantes que aqui estiveram, que o FECLAN ele reúne os agentes das câmaras, né? Sejam eles os vereadores e seus assessores. E uma das salas temáticas que a gente colocou foi a questão das escolas do Legislativo, a importância de tê-las, né? Que aí numa escola do Legislativo ela vai se propor a fazer a qualificação dos servidores, a promover a educação para a cidadania, né? Uma coisa que me chama muita atenção aqui quando a gente está com os alunos e professores é que eles desconhecem alguns materiais de fácil acesso, a Constituição em miúdos. A gente sempre fala, né, para os professores, olha, professor, o senhor tem esse material aqui que ajuda em sala de aula o senhor desenvolver essa temática com os alunos, né? É um material de suporte. Então, a gente vai indicando alguns caminhos, né? E eu, particularmente, já até propus para a Kelly, que é a nossa pedagoga, que faz o cidadão de berço, que ela tem uma facilidade de produção de material muito grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa Nossa, aqui, não sei se vai aparecer. É parece a primeira Olha só. cartilha, né? cidade. É Não, Cidadania peraí. Cidadania, na Leão. cidadania, Cidadania na Assembleia. cidadania, Né? cidadania na Essa é Mas uma é, Assembleia primeira. Legislativa do Amazonas. mas é E importante porque tem um pessoal que só nos ouve. Então, vamos Por descrever isso que aqui. Ela está vamos mostrando descrever para o que está nós uma rolando. cartilha, um livro, uma cartilha, enfim, muito uma legal. cartilha que foi desenvolvida aqui na Gerência de Educação Cidadã, né? Essa daqui é mais voltada para os alunos do ensino médio. Ela está contemplando os assuntos que a gente aborda durante as palestras. Que É legal. toda, deixa eu abrir aqui, ó. É cruzadinha, Tem palavra cruzada, Olha tem sobre os só. três nada. poderes. O que mais aqui? Tem Aí, o que aqui. que ela fez? Ela fez também a cartilha do cidadão de berço, né? Então, ela tem essa Que facilidade legal. de produzir material. Aí eu até falei para ela, Kelly, a gente tem que pensar agora num material para o professor. Porque quando Sim. o professor chega aqui, ele já vem com um certo receio, né? Ele nem sabe, muitas das vezes, como abordar política, né? Porque hoje falar de política é difícil. Essa polarização que existe é desafiador. E quando a gente fala em Oh, política, os professores entendem que a gente vai falar de pessoas, e a gente não vai falar de pessoas. A gente vai pegar esse conceito e vamos abrir e dizer, olha, isso faz parte da sua vida, você tem que se envolver. Ô, Paloma, nesse sentido, eu acho que é até Hum, interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, essa polarização toda, que por vezes contribui para a gente ter um pouco mais de dificuldade em falar de política com essa molecada e tal. Mas aí na Assembleia Legislativa do Amazonas, se eu não estou enganado, são 24 deputados estaduais. sim. Existem muitas diferenças no que diz respeito ao olhar desses parlamentares para o trabalho da escola, ou você aponta que quase 20 anos de escola já fez com que, em linhas gerais, a despeito de estar ou não em primeiro mandato, os parlamentares já aceitam com mais naturalidade a escola, sem grandes efervescências ou sem grandes dificuldades para algo que já faz parte do cotidiano do legislativo? Não, nossa escola, eles são bastante receptivos, os parlamentares, bem receptivos. A gente sempre coloca, né, a escola também de portas abertas para a gente também trabalhar em parceria com eles, né? Tem vários deputados aqui, a maioria deles desenvolve também projetos, né? E que atendem alunos, promovem palestras. Então, a gente sempre abre a escola, né? Tanto na parte de estrutura quanto a parte pedagógica, né? A gente dizendo para eles, olha, aqui a gente tem como dar o suporte no que for necessário, precisa de um palestrante diferenciado, precisa de alguma ajuda, alguma orientação. Então, eles sempre procuram a escola, né? E gostam dessa atividade que a gente faz de levar os alunos para o plenário.
Eles são bastante bem acolhedores quando a gente chega com esses alunos, sentem falta quando a gente não leva, né? Questionam. Olha, não teve aluno hoje, não teve escola visitando o plenário, né? O que que aconteceu? Então, eles têm, assim, uma receptividade bastante efetiva. Aceitam. Muito Ô, legal. Paloma, Lamari, não, não, uma só. não. Uma Não, rápida. né? Mas a É rápido. Paloma vai Humberto, ter que. Vocês, você, Você vai vocês, restringir o deixa o tempo de resposta. convite, para, viu? para. Eu queria saber se vocês têm um trabalho ligado à questão de meio ambiente, sustentabilidade, por conta até do contexto que todos nós estamos inseridos. Mas o Amazonas é sempre ali o foco de atenção, né, mundial. Sim, sim. Lamari, a gente não tem assim um específico voltado ao meio ambiente, né? Até uma Uhum. cobrança do Jander da gente promover ou elaborar um projeto nesse sentido, né? Voltado para o meio ambiente. Mas a gente procura, nas nossas palestras, sempre voltar um pouco, abordar a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de promover essa reflexão, né? Não só com os alunos, mas com os nossos servidores. Internamente, a gente já teve, né, formação nesse sentido. E no início do ano, a gente também promoveu um debate aqui interno sobre as ODSs, né? E eu Acho que creio que seria esse legal levar, né, para as escolas esse isso, debate. É importantíssimo, né? Mas o Isso. Humberto mandou nos calar. Não, não foi isso. A gente pode continuar conversando aqui até por 2 dias. Eu só preciso encerrar o programa. E a Ponto gente pode ficar nos final. bastidores já aqui. quero deixar o convite aqui para o Humberto vir conhecer nossa escola, Lamari, né? Nossa escola que vocês vão se apaixonar. Eu Nossa queria muito escola é uma conhecer Manaus. escola. Minha esposa conhece Manaus e adora Manaus. Diz que é incrível. Ela foi pelo Sebrae para Manaus. Diz que é Humberto, eu vou maravilhoso. comprar um apito para você. Vou botar o Ah, para ponto apitar o final. fim do jogo. É. Além das nossas belezas naturais, né? Mas a nossa Sim. escola, ela tem um trabalho bastante sólido, É Muito né? muito legal. boa a escola, muito E boa. uma história assim que foi construída, né? Que iniciou ali com a Jaqueline Ferretti, né? Ah, Jaque. A Saudades da primeira Jaque. gestora da escola, né, que trouxe uma identidade bacana para a escola. Aí tivemos o João Paulo, a Jeane, e agora estamos na gestão do Jander, do professor Jander Lasmar, que dá Jane de toda Las a Mar. liberdade e apoio aqui para a gente. E quero dizer para vocês que venham conhecer a nossa escola, conhecer o Muito nosso bom. trabalho, né? Nosso trabalho aqui. Esse trabalho com criança tem nos surpreendido bastante. Os professores, quando participam, ficam assim admirados. Infelizmente, na Abel, esse ano a gente não conseguiu demonstrar como a gente gostaria, né? Depois que eu comentei com a Kelly, era para a gente ter levado os fantoches, que a gente tem os fantoches dos três poderes. É, é muito, é muito Fantoche legal. dos três. Ai, é legal. Bem, Ô, Paloma, você vai ter que voltar aqui de novo para falar desses fantoches, mas eu vou pedir uma coisa para lá. Mari, me dá Ah, aquele abraço da semana. E a eu, Paloma vai em seguida ao Lamari dar o abraço dela. E eu vou ter que encerrar, pessoal. Senão o pessoal da Rádio FM não bota a gente no ar. já muito tão bem. O rápido meu assim. abraço é rápido. O meu abraço vai ser para o Jander e para a Jaqueline, que é uma pessoa Xiii. que eu conheci há muito tempo, adoro ela. E o Jander, aquele abraço. Paloma, o seu. Abraço. Meu abraço para vocês dois, pela receptividade, Obrigado. pela Chique. acolhida. Quero deixar uma saudação especial para o Jander e para os colegas aqui da escola, né? A escola não se faz sozinho, cada um dá sua contribuição. Então, as nossas gerentes, Cassandra, Graça, Sara,
a Kátia, a Jaci, que é a coordenadora da Educando pelo Amazonas, né, que teve vários desafios ano passado para levar um pouco da educação legislativa aí para o nosso interior, e a todos os servidores da escola, e já deixo mais uma vez aqui o nosso convite para o Humberto e Lamari, venham aqui no Amazonas comer o nosso tambaqui e prestigiar as nossas atividades. Muito bem. Bom demais. Ó, o meu abraço dessa semana eu vou deixar para Agnes, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, nos recebeu no Parlamento Paulista. Pessoal, com o apoio da Abel, do Voto Consciente, com os trabalhos técnicos da querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da democracia e da educação política a partir das ações das escolas do parlamento. Beijo, Lamari. Até semana que vem, meu filho. Até semana que vem. Beijo, tchau, me liga. Beijo, Paloma. Obrigado. Beijo, Lamari. Obrigada. Um abraço, Humberto. Abração, beijo, obrigado. Bom final de semana.